Cá estamos outra vez nesse verão, outono carioca. Tá quente, né? gente. Tudo azul aí? Tudo azul, viu? Sem combinar. Sem combinar, eu acho fantástico isso quando gente. acontece. Fugir do meu tomzinho azul, pretinho básico, mas Hoje você fugiu e eu te acompanhei. vem comigo então. Muito bom. Então, sem mais delongas, bem-vindos a mais um episódio do nosso Além do Crônico, gente. Felizes de estarmos aqui hoje. Ontem a gente também teve gravação, hoje de novo. Muito bom, né? Fechando temporada, mas estamos quase. antes de começar e apresentar a nossa convidada, é isso aí, a nossa, só temos ela, engrandecendo hoje essa mesa. Não esquece de se inscrever. Isso, gente, deixar muito o like, importante. comentar. A gente teve um crescimento muito bacana nessa primeira temporada. Foi assim, ultrapassou a nossa expectativa. Estamos felizes com isso. Vamos caminhar para a segunda temporada. A gente vai trazer novidades para vocês, né, Pablito? Aguardem, muitas novidades novidades. A temporada está encerrando, mas a segunda... A segunda vocês não perdem por esperar. E todos os episódios já estão disponíveis, né? Com exceção dos que a gente acabou de gravar, obviamente. Mas não perde tempo não, já assiste aí o que tem já de Além do Crônico. Isso. Sem mais delongas, Vamos, então... que eu tô ansiosa. Trazendo aqui ela, daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre, assim, como chegou esse momento aqui. Ana Carolina Rocha Guimarães, 32 anos. A Natália está começando falando de Ana, eu estou chamando de Carol. O que você prefere? Carol, pode pois me chamar de Carol. Tá, então vamos lá. Pode então, chamar de Carol. Também conhecida como Carol, paulista e apaixonada pela vida, vivendo com esclerose múltipla e PTI. Depois ela vai falar sobre isso. Administradora com ênfase em gestão de pessoas, pós-graduando em marketing, palestrante, influencer da saúde e ativista social. Atua na área de comunicação e mídias sociais e nas redes sociais já conta com mais de 40 mil pessoas fortalecendo essa comunidade. Fundei o projeto Minha Voz Importa esse ano e está tirando esse projeto do papel com o primeiro encontro Agosto Laranja. Já rolou em São Paulo e vai acontecer agora no Rio. Muito Isso legal. aí, né? Muito legal. Que é um mês, né? Falando de agosto, um mês de conscientização sobre a esclerose múltipla. Foi matéria da revista Marie Claire, chique, em dezembro de 2023. Também está na edição impressa de fevereiro de 2024 da revista Isto É, falando de fadiga crônica, e participou do programa Mulheres da TV Gazeta em maio de 2023. Mãe de Romeu, filho de 4 patas, adora viajar e conhecer novas culturas. Bem-vinda, Carol. Muito Obrigada, bem-vinda, que obrigada, alegria. gente. Que prazer estar aqui. Quero agradecer ao Pablo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando não só de esclerose múltipla, mas da Carol também, né? Com certeza. É isso o mais importante. Muito obrigada, Com gente, certeza. pelo convite. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Eu tô maravilhada. Eu adoro essa cidade. Eu muito adoro. bom. Sou suspeita a falar, acho que eu vou me mudar pra cá. A gente já estava falando aqui sobre as vantagens, eu falando do meu amor por São Paulo também, mas... Eu também. E eu pelo meu amor pelo Rio. Mas é um prazer estar aqui, gente. Muito bom, muito obrigada. E como a Carol falou, a gente vai falar também do desafio crônico, mas vai falar muito além disso, né? Então, ilustrando aí, né, o nosso Além do Crônico, falando um pouquinho de como a gente se conectou, né, Carol? A gente estava tentando relembrar aqui. O Pablo aqui, né, o @euiabeth também faz um trabalho muito parecido com o da Carol. E de vez em quando aparecem sugestões de conteúdos, né? E a gente está tentando relembrar quem apareceu para quem e quem começou a seguir quem. Então a gente não teve um consenso aqui sobre isso. Mas, enfim, que bom que nos conectamos. E a partir disso eu falei, falei para a Natália, temos que trazer a Carol aqui para ela falar um pouco dessa história de vida que é incrível. E quero saber o ponto de partida para isso tudo. Isso. Bom, primeiro uma honra para mim. Eu acho que é muito importante essa conexão nas redes sociais. A gente se conecta não só com pessoas com esclerose múltipla, mas além dos crônicos, né? Vários crônicos. E nessa eu encontrei você, então tô muito feliz de estar aqui. Hoje a gente está aqui, então essa conexão é muito importante. E bom, a esclerose múltipla entrou na minha vida em 2021. Eu estava num momento assim da minha vida bem caótico. Por quê? Pandemia, uma época pandêmica, e tudo se falava em pandemia, não se falava mais em outra coisa, a gente não se cuidava direito, a gente tinha medo de ir para o hospital. Sim. Então... Tudo era Covid. Tudo era Covid. A gente adoecendo mentalmente falando. Adoecendo psicologicamente, mentalmente. E eu trabalhava muito, estava trabalhando nessa época.
E sempre sentia coisas estranhas, mas nunca ia atrás disso. Eu nunca ia ver o que estava acontecendo de fato com o meu corpo. O que você sentia? Então, assim? eu comecei a sentir o formigamento pelo corpo. O formigamento começou no braço direito. E esse formigamento se espalhou para todo o lado direito do corpo. E aí eu achei aquilo muito estranho. Mas às vezes passava, e aí voltava, aí passava de novo e eu ignorava. Dessa vez não passou o formigamento e se estendeu para todo o lado do corpo. E aí eu fui no hospital, fui ver o que estava acontecendo. Por quanto tempo começou a aparecer isso? Começou, na verdade foi questão de dias, né? Foram uns 3 dias consecutivos sem passar. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Né? E eu dormi, no dia seguinte não passava. Então teve um belo dia que aquilo estava muito intenso. E eu dormi, achei que a minha pressão estava alta. Achei que era problema de pressão, que era nervosismo. Eu medi a pressão, estava alta. Até pela rotina que você estava enfrentando? Até pela rotina. E eu associei ao nervosismo. Porém, quando eu vi a minha pressão muito alta, porque naquele momento estava, acho, 15/10, Nossa. aí sim que eu fui para o hospital. Então, eu não fui para o hospital pelo formigamento, e sim pela minha pressão. Porque eu falei, eu tô tendo um AVC, eu tô tendo um derrame. Eu acho que vai acontecer alguma coisa. Mas você nunca tinha até então passado por algum episódio de pressão alta? Não, pressão alta não. Mas eu já tinha tido episódios de formigamentos, de choques pelo corpo, lá para minha adolescência, um cansaço excessivo. E hoje eu vejo que a fadiga é um dos sintomas, a gente vai chegar lá. Mas eu sempre ignorava e dessa vez eu fui para o hospital. E graças a Deus, a médica que me atendeu, né, lá do pronto-socorro, não levou para o lado psicológico. Ela não teve, ela teve essa percepção de ser algo neurológico. Porque a grande maioria dos médicos, isso infelizmente, vou falar isso aqui, infelizmente, falam que é estresse, que é psicológico, precisa descansar, né? Ou, enfim, coisa da sua cabeça. E, de fato, ela teve uma percepção de ser algo neurológico. A princípio, a suspeita foi um AVC. Olha. Eu fiquei em observação no hospital e depois foi descartado. Fizeram ali alguns testes, me deram medicamentos, mas eu passei o dia inteiro no hospital. Isso você tinha, na época, quantos anos? 28 anos. Não dá nem pra você cogitar que pode ser um AVC, alguma coisa nesse espectro, né? Muito jovem, Muito né? jovem. E o pior é que ela achou mesmo que fosse um AVC, porque os sintomas estavam muito latentes, assim. Era uma coisa muito estranha, porque pegava só o lado direito do meu corpo. O lado esquerdo estava completamente normal, não estava sentindo absolutamente nada. Mas era só uma dormência ou teve alguma paralisia? Então, começou a ficar fraco o meu corpo. Ele não paralisou em si, mas ele ficou fraco. O braço mole, a perna começou a ficar mole. E eu já comecei a ver que eu estava mancando. Isso tudo no dia que eu fui para o hospital. Olha isso. Eu fiquei muito fraca, né? Então, ali, eles já pediram para eu ficar internada. E eu fui transferida de hospital. Fizeram vários exames. Fizeram até tomografia. É até importante falar que eu fiz tomografia, que é diretamente no cérebro, e não constatou nada. Não apareceu as lesões da esclerose. E as lesões da esclerose são no cérebro, né? A esclerose é uma doença neurológica, crônica, autoimune, degenerativa, né, onde ocasiona lesões cerebrais, né, onde o nosso próprio organismo está atacando o sistema nervoso central. Importante você trazer isso. E pelo que eu entendi, a gente já teve um caso, acho que do Mauro, não é associado nem à esclerose, mas algum tipo de variação. Existem tipos, não? Existem. Existem 4 tipos de esclerose. A remitente recorrente, que é onde você tem um surto. Esse episódio que eu tive foi um surto. São chamados surtos da esclerose. A São qualquer as crises. momento A qualquer momento pode acontecer. Mas tem alguma coisa que gera gatilho? Tem. Estresse, infelizmente. Uma rotina, assim, exaustiva. Era tudo aquilo que estava acontecendo, né? Que eu estava numa rotina de trabalho muito intensa. Estava acontecendo uma pandemia. Então, acho que tudo aquilo foi gatilho. Foi né? Questões sentimentais, até a alimentação colabora, né? A alimentação que não é muito regrada, desregrada. Ele na correria a gente come qualquer coisa. Então, tudo isso acaba afetando. Porém, não tem motivo, assim, não tem causa específica para a esclerose. Infelizmente, é uma doença que não tem causa. Podem haver diversos fatores, até fator genético. Né, os médicos especulam, mas ainda não tem uma causa definitiva para a esclerose. Esses episódios que você teve na adolescência, que você mencionou, eles já eram alguns indícios? Sim. Os médicos falaram sobre isso? Hoje, fazendo uma retrospectiva
E já tendo o conhecimento que eu tenho sobre a esclerose, eu já vejo que sim, infelizmente, lá na minha adolescência, eu acredito que eu já tinha esclerose múltipla, só que foi um surto que ele veio e passou. Então, aquele surto que vem, dura 24 horas e passa, são chamados pseudo-surtos. Então, eu fui tendo vários pseudo-surtos, só que quando veio esse surto forte, que já me levou à perda de mobilidade, aí que veio o diagnóstico. E eu agradeço a médica que teve essa percepção de ser algo neurológico, porque, infelizmente, a dificuldade de chegar ao diagnóstico, além de ser uma doença rara, muito específica, que tem que fazer ali vários exames, tem essa questão de levar para o lado psicológico, para o lado, né? Que aí você falou do chip, você começou a falar dos tipos, até para entender como é que chegou na investigação e para determinar o seu tipo. Você consegue falar pra gente quais são esses 4? Sim, tem o remitente recorrente, que é o meu tipo de esclerose, certo. Que é onde você tem um surto e o surto, ele passa. Você faz o tratamento, né? Porque geralmente quando você tem um surto, você precisa passar pela pulsoterapia, que são altas doses de corticoide. Caramba. Então, quando você faz esse tratamento, esse primeiro tratamento inicial para depois chegar ao medicamento, aí ele passa o surto, né? O corticoide contém o surto. Tem a primária progressiva, que ela não tem surtos, porém é uma progressão silenciosa. O paciente, ele vai piorando com o tempo, com os anos. Degenerativo. E aí os sintomas vão só piorando, a fraqueza, que pode levar a cadeira, a bengala. Então, e tem a secundária progressiva, que ela também não tem surtos, e ela não tem tratamento, né? Tem alguns tratamentos que ajudam, né? Que ajudam até para a primária progressiva. Ela é bem parecida com a primária. Só que a primária ainda tem o tratamento que melhora alguma coisa ali, que vai mantendo. A secundária não. A secundária não tem muito o que se fazer. E tem aquele tipo da síndrome isolada, né? Que não é bem um tipo, mas é a esclerose, você é diagnosticado, só que você não tem os sintomas. Aliás, você não tem lesões, você só tem sintomas, desculpa. Que é a síndrome clínica isolada. Então, você tem os sintomas ali, ele fala, bom, acho que pode ser a esclerose se caso isso se atenuar. Mas ainda não tem lesões. Entendi. Mas os médicos falam dessa síndrome clínica isolada, que é bem comum também. Mas os 3 tipos oficiais, digamos assim, é a remitente recorrente, primária progressiva e secundária progressiva. São os tipos de esclerose múltipla. De esclerose múltipla. Muito se confunde com a esclerose lateral amiotrófica, mas, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. E ela, né, a lateral amiotrófica, ela não é nem neurológica. Né? A esclerose múltipla, ela afeta o nervo, ela afeta ali a parte cerebral. Já ela envolve todo o corpo, todas as questões respiratórias, que já não tem a ver com a esclerose múltipla. Agora sim, você falou dos sintomas, e aí aí na ocasião do diagnóstico, como que foi, assim? Eu passei por diversos exames, eu fiquei internada. Isso foi na pandemia, em 2021? Isso foi na pandemia, ainda tava aquele caos, né? Um monte de gente morrendo e eu com medo de ficar ali internada, tive que internar. Ambiente hospitalar com vários casos. Ambiente hospitalar, vários casos, então foi bem complexo, eu fiquei muito assustada, até porque eu não sabia o que eu tinha. E me falaram que era algo neurológico, eu já associei ao quê? Tô tendo um câncer, não sei, algum tumor no cérebro, pensa então logo, eu fiquei apavorada. Ali eu fui transferida de hospital, como eu falei, eu fiz alguns exames como raio-x, tomografia, exames, hemogramas de sangue. Não deu aparentemente nada, eles falaram, a gente vai ter que te encaminhar para um outro hospital, te transferir, para você fazer uma ressonância magnética. E a ressonância, sim, é o exame que, eu não vou dizer detecta, mas que ajuda a diagnosticar, porque não tem um exame que detecta. É um diagnóstico de descarte. Os médicos vão descartando outras doenças, outras patologias, síndromes raras, para chegar até o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, e isso não é por ser Brasil. O mundo não há não é só Brasil, o mundo. Eu acho que Brasil tá até muito, legal, muito bom. De diagnóstico, muito mesmo. Acho que tá à frente até, pelo pouco que eu vejo de pesquisa, conversas com médicos. Então, eu fiz a ressonância magnética e passei pela punção lombar, que é aquele exame do líquor. Foi o pior exame que eu já fiz, gente. Foi o pior exame que eu já fiz na minha vida. Assim, foi traumático.
Tem muita gente, é importante falar que tem muita gente que não sente muita coisa no exame, mas eu particularmente... Mas é o que? Aquela coleta na medula? Isso? Você retira o líquido da medula. Então, aquele exame também é um dos exames, assim, cruciais para chegar ao diagnóstico. Então, a junção da ressonância, do laudo da ressonância, mais o exame do líquor, foi o que diagnosticaram, o que me levaram ao diagnóstico. Quem fez esse exame foi o Mauro, ele comentou aqui no episódio dele. Verdade, bem lembrado, Natália. Ele é bem complexo. E aí, eu fiz a ressonância, deu as lesões, no laudo apareceram as lesões, mais de 50 lesões eu tenho no cérebro. Nossa! Tenho mais de 50 lesões. Essas lesões, elas cicatrizam, mas elas não desaparecem. Mas cicatrizam e surgem outras, é isso? Podem surgir. Quando surgem outras, é quando acontece o surto. Entendi. Então, a intenção é não surgir lesões, é não machucar o cérebro, é o seu organismo não te machucar. Então, o medicamento, ele faz essa camada protetora para que o seu organismo não ataque o seu cérebro. Entendi. Para que não haja mais lesões e que você não tenha mais surtos. Então, esse é o objetivo do tratamento. E ali, no exame da punção lombar, do líquor, foi o que fechou o diagnóstico. Né? Eu não vou saber ao certo as características dele, que é mais complexas do que as lesões que aparecem, mas é o que ajudou a fechar. Então, esses 2 exames são cruciais para fechar o diagnóstico. Naquele momento, a Carol, com 28 anos, sonhos, projetos e um monte de coisa ali, trabalho, rotina, tá, e aí? Qual é a tua cabeça? Olha, eu sempre fui muito fora da caixinha, muito sonhadora, né? É importante falar da Carol, além da esclerose. E eu estava em um momento da minha vida muito bom, profissionalmente. Estava crescendo profissionalmente, já tinha, né, me formado, já estava sempre estudando. E tinha acabado de comprar a minha casa, meu apartamento, com o Márcio. Que está aqui acompanhando a gente. E a gente tinha acabado de comprar o apartamento. E no momento que eu recebi o diagnóstico, eu falei, bom, eu não vou conseguir viver isso, eu não vou conseguir viver esse sonho. Primeiro porque eu não conhecia a doença, não fazia ideia do que era esclerose múltipla, eu achei que era algo fatal. Eu achei que eu ia ficar impossibilitada de viver, né, de viver mesmo, de ver os meus sonhos. E foi bem difícil. Então, nesse momento, eu estava assim, decolando na minha vida, tanto profissional quanto, enfim, particular, né, comprando ali a minha casa, construindo a minha carreira ali, as minhas coisas. E foi bem difícil, né? Foi bem difícil porque eu não sabia ali o que ia acontecer. E nem os médicos sabiam me falar ao certo. Por quê? Porque quando você tem um surto, as sequelas desse surto, elas podem ser permanentes. Então, eles não sabiam se eu ia voltar ao que eu era antes. Né? Algo que eu não citei, mas esse formigamento me levou a uma hemiparesia. Essa hemiparesia me impossibilitou de andar, me impossibilitou de escrever. Então, nesse momento, eu já internada, eu já não conseguia escrever, eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia pegar um copo, comer sozinha. Então, nesse momento, já estava muito difícil para mim. E, além disso, eu tive um outro sintoma, eu tive um outro surto, que foi visão dupla, diplopia. Eu via tudo em dobro. Eu tive a diplopia, ainda internada. Eu tive diplopia, veio uma coisa assim atrás da outra. Nas 2 vistas? Nas 2, foi horrível. Caos. Isso é em decorrência da esclerose? Da esclerose. Entendi. Foi um outro surto da esclerose. Eu tive 2 surtos seguidos da esclerose. Primeiro, a hemiparesia, o formigamento que me levou à hemiparesia, e a visão dupla. Então, ali eu enxergava exatamente tudo em dobro. Era uma coisa bizarra, assim. Eu te perguntei isso porque eu tenho um caso desse no escritório e ela ficou sem uma visão. E então, aí ela tem hoje 30% só. A outra ela enxerga normal, mas em uma ela voltou só 30%. Eu conheço várias pessoas por isso que eu perguntei com esse caso. E a minha visão direita, ela não é 100% também. Eu não sei a porcentagem ao certo. Eu tive neurite óptica e eu tenho uma névoa nessa visão. Né? Então, eu tenho baixa visão. Eu sou considerada PCD, apesar de não parecer. Entendi. Acho que depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Sobre as deficiências invisíveis, porque hoje eu sou considerada uma pessoa com deficiência. Sim. Por conta de tudo que a esclerose me trouxe. Então, naquele momento, eu estava já super debilitada. E dali pra frente vinha o processo de reabilitação. Né? Eu fiz reabilitação assim que eu saí do hospital. Uma reabilitação constante. Você até foi hoje eu faço. Tempo?
9 dias. 9 dias. 9 dias. Não foi tanto tempo, né? Meses, pra não. você deve ter mas sido. pra mim... Mas o diagnóstico se deu dentro destes 9 dias. Exato. O diagnóstico veio depois de 3 dias internado. Foi quando saiu. Até que foi rápido, porque muitos diagnósticos de esclerose múltipla levam meses, levam anos até, pra fechar, bater o martelo. Porque, como eu falei, é um diagnóstico de descarte. Então, eles vão descartando várias outras possibilidades para chegar ao diagnóstico. Até porque é uma doença rara, né? Então, dentro desses 3 dias, e depois eu fiquei mais 5 dias fazendo o tratamento da pulsoterapia, que são altas doses de corticoide para conter ali. E aí, os médicos não sabiam me falar se eu ia voltar. Então, eu fiquei com aquela, e agora? Como vai ser? Mas, graças a Deus, como vocês podem ver, tá ótimo. Voltamos. É verdade. Maravilhosa. Qual foi o ponto de virada? Eu vendo a tua história, assim, sempre a gente coloca nessa da questão da doença invisível, da história lá do diagnóstico do crônico, me remete à minha história quando eu descobri o diabetes, a negação e entender que era o fim da linha, pesquisar na internet, só gravar essa reflexão sobre acabaram os meus sonhos, meus projetos. Sim. E aí teve um ponto de virada 6 meses depois para mim, que se deu por conta principalmente das redes sociais. Não sei se é igual. É igual, até o tempo é igual. Foram 6 meses Que legal. para eu fazer essa virada. E foi um processo de luto muito intenso. Eu entrei num processo de negação, assim, profundo, né? Antes de falar da virada, é importante falar desse processo. Ao sair do hospital, fui fazer reabilitação, era todo dia eu fazia fisioterapia, para voltar. E eu vi que eu fui voltando aos poucos, muito aos poucos fui voltando, a visão já foi voltando ali ao normal, mas ainda assim eu não aceitava a doença, eu tinha vergonha do nome da esclerose múltipla, eu não queria que ninguém soubesse, só a minha família ali, minha mãe cuidava de mim, minha mãe chegou a me dar banho, eu cheguei a pedir ajuda para comer, eu não conseguia escrever, né? Como eu falei, teve um momento que eu precisei assinar o meu nome, então eu tive que ir treinando a minha escrita. O Márcio também me ajudou até nesse processo de reaprender. Então, eu digo que eu reaprendi a escrever, eu reaprendi a enxergar e eu reaprendi a andar. Então, eu tive que reaprender tudo isso. Então, foi um processo muito difícil. Eu me coloquei ali num quarto, eu não queria sair literalmente do meu quarto. Eu falo que quando eu saí do fundo do poço foi quando eu abri a porta do meu quarto ali, que eu falei, não, eu preciso sair daqui. E aí eu comecei a fazer terapia. Além da minha rede de apoio maravilhosa, eu comecei a fazer terapia. E foi a terapia que me ajudou, que me encorajou a falar. Então, o ponto de virada ali, a virada de chave, foi quando eu coloquei a câmera na minha frente ali, o celular, e comecei a falar. Muito ali, bom. a minha Isso foi vida 2021 ia mudar. ainda? Ainda em 2021, porque eu fui diagnosticada no comecinho do ano. Foi bem no comecinho. Tava na pandemia, foi em março, véspera do Dia Internacional da Mulher, dia 7 de março, eu não esqueço. Legal. Porque eu lembro que eu recebi flores, e o Dia Internacional da Mulher é um dia muito importante para mim, como mulher. Porque eu defendo muito essa coisa da mulher. Sim, sim, né? sim. E hoje eu defendo a esclerose. Então, eu tenho esse ativismo já no sangue. Então, foi bem emblemático para mim, essa véspera do Dia Internacional da Mulher. Imagino. E aí, significativo, né? Muito. E aí, eu comecei a falar. Eu fiz um vídeo chorando, desabafando, gente, é isso que está acontecendo, e falei do diagnóstico, tem esclerose múltipla, abri meu Instagram. Isso que eu ia falar, você já usava o Instagram, mas aí você abriu. Já, só que eu era um pouco low profile, quase não postava nada, o Instagram fechado. E aí foi quando eu abri o meu Instagram e comecei a falar, e aí... Botou a boca no mundo. No mundo. E aí o vídeo bateu 10 mil visualizações, que pra mim era muita coisa. Sim. Naquela época, porque eu não tinha nem Instagram aberto. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? E apareceu um monte de gente que também tinha esclerose. E comecei a ver que eu não estava sozinha. Porque eu me senti uma extraterrestre com esclerose múltipla. Porque, gente, vocês conhecem alguém, vocês, tirando eu aqui, vocês já tinham ouvido falar? É muito difícil, né? Eu só porque minha área de atuação é essa, né? Então eu tenho muita gente, mas assim, é porque procuram o meu trabalho. Então, mas assim, antes disso, não, eu tinha um pai de um amigo meu que teve esclerose lateral amiotrófica, não, que é outra coisa. É ela, né? Que é ela, não tem nada a ver. Mas assim, então, ninguém de que eu esclerose conheço, múltipla, assim. só cliente mesmo, né? E tem uma amiga pessoal também, a Carol, que é Carol também. Que é a Carol daqui também. do Rio, advogada também.
Então, eu me sentia, assim, um extraterrestre, porque eu não conhecia ninguém. Ninguém que eu conhecia. A única, assim, referência que eu tinha de esclerose múltipla era a Cláudia Rodrigues. É verdade. Que aí também apavora, né? E que aí Mas apavora, porque... não é o mesmo dela. Não, e aí é que entra onde a esclerose múltipla é muito individual para cada paciente. É. Mesmo que eu acredito que a dela seja a mesma que a minha. Mas ainda assim, a forma como a EM se manifesta nela é diferente de mim e vice-versa. Então, é muito importante falar que a esclerose é múltipla, como o próprio nome diz. Isso. Porque ela se manifesta diferente para cada pessoa, mesmo que seja o mesmo tipo de esclerose múltipla. Então, eu posso estar equivocado, mas acho que recentemente a gota estresse... Também. Né? Também. Ela teve, é verdade. A gota estresse também. A dela também já é diferente da minha e da Cláudia Rodrigues. Tem a Renata Capucci. Ela tem? Renata Capucci? Não, acho que a Beatriz Nogueira. Sim. Beatriz Nogueira. É? Que é outra que atriz eu vou também. puxando aqui, Beatriz, verdade, que Beatriz. falou recentemente sobre. E ela também ela é mais retraída, assim, ela não fala tanto, mas eu vi que ela falou no Bial. Ah, legal, não sabia. E é muito importante falar. Então, foi nesse momento que eu comecei a falar e eu digo que falar me salvou. Muito bom. Que aí começa os pares, né? A gente fala, a gente encontra a nossa tribo. Ontem a gente até falou sobre isso na gravação, mas quando eu fui diagnosticado com diabetes, é diabetes tudo igual. E aí eu queria alguém que estivesse vivendo o diagnóstico do diabetes tipo 1, vivendo a dor de aplicar a insulina, viver aquela... Eu não tinha, eu estava ilhado. E aí comecei a me manifestar, foram chegando e mantendo e abrindo essa minha visão sobre uma rede, né? É uma rede. Uma rede de apoio. E por isso é importante a gente falar, né? É, muito importante. Pra abrir vários leques, vários curativo, pontos. né, gente? Exato. Cura. Falar E cura. A gente fala pro público, eu queria até trazer, desculpa a interrupção, Carol, a gente fala, é importante quando a gente comunica para a massa. Agora, como é que a gente fala dentro de casa, com a família? Você falou sobre a importância da rede de apoio, mas isso não é uma realidade para a grande maioria. Na verdade, assim, há muito julgamento, há muita crítica, há muita curiosidade, mas muita falta do entendimento, às vezes do querer aprender com quem vive a doença. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é importante falar dos tabus que rodeiam a esclerose múltipla, muitos tabus, muito preconceito. Imagina. Até o termo esclerosado. É verdade. Eu acho que devia ser um banido. pejorativo, né? É um termo pejorativo. Né? Porque, você tá esclerosada. Você acho que tá com problema mental. E é importante falar que a esclerose múltipla não é contagiosa. Sim. Ela não é uma doença mental. Né? Afeta um pouco a cognição, em alguns casos, mas nada que nos impeça de viver em sociedade. Nada que nos impeça de ter acesso. Né? Então, acho que... Eu não gosto de usar essa palavra, mas a gente tem que educar as pessoas. Então, para quem está dentro de casa, o paciente, né? Eu acho que precisa educar, precisa falar. Porque se você não falar, as pessoas... Aí que elas não vão entender mesmo. É verdade. O que está acontecendo, como que é, como funciona. E tudo isso gera o preconceito, gera o tabu. Então, acho que a gente volta a bater nessa tecla de falar, de educar essas pessoas, de conversar com a sua rede de apoio. Eu converso muito, porque os meus pais não entendiam, eu não sabia. Então, eu fui atrás aprender, eu fui atrás falar com médicos também, conversar com médicos, ler artigos, até artigos eu já li. Então, é importante a gente buscar esse conhecimento do que está acontecendo no nosso corpo. Sem dúvida. Para que a gente consiga lidar com isso e também passar para as outras pessoas, né? Ensinar as outras pessoas. Que é libertador, né? É libertador. Conhecimento liberta, né? Exato. E acho que a informação, ela acaba de certa forma... Não vou falar acabar, porque né, infelizmente ainda vai ter preconceito, ainda existe preconceito, existe tabu, mas a informação ela ajuda a combater. Ameniza, né? Ameniza. Com ajuda a combater esses tabus, preconceitos, principalmente dentro de casa. Então, eu acho que falar, conversar. Agora, tem uma questão assim que eu olho, você, Pablo, você, Carol e muitos outros que já vieram aqui, que tratam das suas doenças, né? Tem abordagens, tem suas questões crônicas e tudo mais, mas que são criticados por serem influencer de doença. Nossa. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Você e o Pablo também, porque existe isso, né? Existe. Pessoas que criticam o fato de você escolher um tema para você abordar. Meu Deus do céu, colocar na bio, nossa. Igual quando eu comecei a falar de direito da saúde, as pessoas, blogueirinha, advogada blogueirinha. Tô aqui para falar de direito, propagar direito. E aí, Exato. né?
E Vamos quantas criticar pessoas a gente sempre, não né, ajuda? gente? Mas assim, como é que vocês lidam com isso? Como é que você lida com isso? Eu fiz até um vídeo, não sei se o Pablo viu, mas eu fiz um vídeo, um desabafo falando sobre isso. Aham. Porque, de fato, as pessoas julgam, criticam. E, assim, primeiro que eu não queria estar nesse lugar, eu não queria ser blogueira de doença. É. Né, Pablo? A gente não Isso aí. queria estar no... Eu vi seu vídeo. Pra começar, a gente não queria estar nesse lugar. É. Então, quem julga não Não faz é legal, ideia. gente. Não é legal. Vocês não fazem ideia do que é estar nesse lugar. É. Né? Que é muito Vocês difícil. Não é Significaram fama, não é brilhantemente. glamour, não é publi. Não é. É simplesmente uma luta. Né? Eu Isso. vejo como lutar por direitos, Também. por igualdade, por inclusão. Além de conscientizar, além de trazer informação e ser rede de apoio para outras pessoas. Vocês ressignificaram uma dor, né? É, Se a gente é se isso. cala, a gente não propaga. É isso. Exatamente, é isso. Então, eu acho que o nosso trabalho é sim necessário, né? Primeiro que, como eu falei, a gente não queria estar nesse lugar, mas já que estamos nesse lugar, vamos ressignificar, né? E foi isso que eu fiz, eu ressignifiquei. Como eu falei, falar, além de me salvar, eu acredito que salva muitas outras pessoas Com que certeza. vêm através de mim. Não tenho dúvida. Então, assim como vem através do Pablo, assim como o Pablo também salva outras pessoas através da história dele, Sem Pois dúvida. é. né? Então, é isso. Eu acho que essa é a minha Muito resposta importante. para quem... Acho que o nosso trabalho é muito, muito importante para essas pessoas. Relevante. Chega um momento, né, e por diversas vezes ao longo destes anos, e são 10 anos de diagnóstico e praticamente 10 anos produzindo conteúdo, eu faço 11 de diabetes em 2024, para ser mais exato, em novembro, já pensei em apertar o botão do excluir. Mas é imediata a reflexão, assim, isso aqui não é mais meu. Né? Na verdade, é um repositório de expurgo, de conversa, mas eu vou ser egoísta demais se eu cometer isso, se eu praticar isso. Sem Porque dúvida. muita gente tem ali a expectativa ou nutre, não, sem falsa modéstia, mas uma esperança de observar que ali é um caminho que é possível viver, que é possível seguir em frente, que é possível acreditar num futuro com a doença e virar a chave. Então, assim, a gente vai dando aquele centelho, vai semeando essa boa mensagem, né, na rede. Acho que é por aí, isso, né, Carol? É exatamente isso, é exatamente. Eu também já pensei em apertar a tecla excluir. Eu já pensei, ainda penso às vezes, mas é o que você falou, já não é mais sobre nós. É sobre uma causa, é sobre várias outras pessoas. Eu Então, acho que vocês sim, têm que ter o senso de missão mesmo que vocês têm. Porque É. não é à toa, sabe? Não. Não é à toa que É foi você, não é à toa cansativo. que foi ele. Não É. é. exato. É Eu acho que é que cansativo mesmo. é né? cansativo, é desgastante muitas vezes. Além de ter que Sim. lidar com a doença, ainda ter que É. lidar com gente criticando na internet, com o pessoal É. falando, julgando. Mas ao mesmo tempo é gratificante e você fala, cara, não é mais sobre mim. É exatamente isso. É. Então é sobre um coletivo. É muito frustrante, né? Porque assim, teve uma vez, não esqueço, eu fiz um post sobre clínica credenciada de tratamento de autismo, para autistas, né? Terapias. Eu escrevi lá, fiz uma abordagem falando de saúde suplementar e tal, e veio uma mulher assim, falou assim, que desserviço. É assim, aleatoriamente É assim. aparece um hater. Que desserviço, Exato. post desnecessário. É Eu falei, isso. ué, gente, ela Nada. deve ser proprietária de alguma clínica, né? Alguns absurdos. Eu já queria trazer, aproveitar, bem ali no começo, enfim, da conversa, Carol, você falou dessa questão de ser PCD. E para quem convive com diabetes, a gente está tendo ali uma luta, né, em Brasília para que pessoas com diabetes tipo 1 possam ser classificadas como PCD. E existe um debate muito grande na nossa comunidade se até que ponto ser classificado como PCD é algo bom, ruim. E aí eu queria entender a sua ótica com o seu desafio crônico. É bem parecida essa questão com a esclerose, porque nem todo mundo que tem esclerose múltipla tem as mesmas sequelas, tem as mesmas limitações. Então, tem pessoas que o próprio CID da esclerose não é considerado um CID PCD. Então, é devido às nossas sequelas que a gente acaba se tornando, como eu falei, eu tenho visão baixa, eu tenho o lado direito do meu corpo mais fraco, às vezes eu puxo a perna, usava bengala até pouco tempo atrás, estou parando. Infelizmente, posso correr o risco de voltar a bengala, porque é uma doença progressiva. Sim. Então, assim, eu acho que é importante a gente ir atrás desse direito PCD. Por quê? Porque é uma doença que eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ela é progressiva, ela é degenerativa. Então, a gente precisa, sim, desse apoio, desse recurso.
Então, hoje, eu sou considerada uma pessoa, tenho minha carteirinha PCD, uma pessoa com deficiência, apesar de hoje estar bem, né, aparentemente, mas existem sintomas invisíveis. Existe a fadiga, que eu tenho que lutar com a fadiga crônica, que a fadiga, ela não é um cansaço comum. A fadiga, ela é uma exaustão mental, física, que não dá nem para descrever, assim, em palavras. É uma exaustão, assim, que você não consegue, às vezes, levantar da cama e escovar os dentes. Nossa. Então, existem os sintomas invisíveis, né? E isso tudo nos afeta de forma significativa na sociedade. Às vezes, para pegar um ônibus, um transporte público, é difícil. Eu não consigo ficar em pé no ônibus segurando muito tempo. Então, às vezes, eu preciso sentar. Às vezes, eu fico com desequilíbrio. Fico tonta, tem a questão da visão, que eu não enxergo 100%. Então, é importante a gente se assegurar, né? Ter essa segurança nas leis, nas cotas PCDs, nas leis PCDs. Então, sim, a gente precisa... tratamento, acesso ao vai trazer isso. Né? Com certeza. Acesso ao tratamento, que é muito escasso, é muito difícil. Como que foi na sua realidade, assim? Você tem plano de saúde? Eu tenho plano de saúde, mas ainda assim foi bem difícil para conseguir. Conta pra mim. Mesmo assim, com plano de saúde. Após 6 meses, lá naquela fase de luto, né? Eu consegui o tratamento, mas foi muito difícil. Por quê? Porque o meu primeiro tratamento, na verdade, meu primeiro médico, é importante falar também em relação médico-paciente. Isso. Ele não me escutava. É mesmo? Era um médico do plano de saúde, especialista em esclerose múltipla. Uau! Com monólogo. Com esse adendo de que ele não me escutava. Ele falava... Eu sentia muita coisa naquele momento. Ele falava que eu estava nervosa por causa do diagnóstico. Porque eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Não, você está muito nervosa. Passa no psiquiatra. Me encaminhava para o psiquiatra. E eu falava, gente, mas não é normal. E no final das contas eu estava tendo um outro surto. Que eu já tive 4 surtos. Olha, nesse decorrer do meu diagnóstico. Tem médico que não é especialista. Ele pode ser até especialista na doença, mas ele não é especialista em tratar o doente. Exato. E aí, ele tem que ficar anotando rodapé de livro. Ele não tem que estar na relação com o paciente. Porque eu acho que tem esse lugar também na medicina. Do cara que vai lá pra academia. Vai ficar só dentro da academia ensinando ali a questão da ciência da medicina. Agora, cuidar de ser humano não é pra qualquer pessoa, gente. E ele Isso me passou... sério. Verdade. Não. E eu acho que é importante falar da relação médico-paciente, porque isso é crucial e fundamental para como a gente vai seguir dali em diante. Sim. Então, ele me passou um medicamento de baixa eficácia e que estava indisponível na farmácia de alto custo. Os medicamentos para esclerose múltipla, eles são fornecidos, a grande maioria, nem todos, alguns são fornecidos pelo SUS, porém tem essa dificuldade de estar sempre em falta. Então, esse medicamento que ele havia me passado estava em falta naquele momento. E eu fiquei 6 meses esperando. E ele não trocava. Eu falava, doutor, só tem esse medicamento? E eu ligava na farmácia de alto custo e ninguém falava nada, não está disponível. E ele, não, tem que ser esse. E na minha cabeça, recém-diagnosticada, só tinha aquele remédio para esclerose. Só que tem vários outros medicamentos, né? Ainda bem que a gente tem vários, só que a gente não tem acesso a eles. Sim. Então, ali eu troquei de médico. Naquele momento eu fui para outro, procurei vários médicos, né, ali no plano de saúde. Encontrei a minha médica atual, graças a Deus, um anjo na minha vida, a doutora Mirella Fazito. Ai, coisa maravilhosa, doutora Mirella. E ela eu falo que ela foi um anjo, ela me salvou, porque naquele momento eu estava tendo um surto, ela falou, não, você está tendo um surto, você vai precisar fazer a pulsoterapia, eu já vou te passar outro medicamento. Esse remédio aqui não vai ser legal para você. Então, ela me passou um medicamento de alta eficácia. E que estava o natalizumab. Eu comecei com o natalizumab e eu consegui ele pelo plano de saúde. Boa. Só que ele foi negado algumas vezes. Sim, as primeiras vezes. Eles negam mesmo. Então, você precisa provar, infelizmente. Não basta o CID de uma doença que não tem cura. Você precisa provar que você precisa tomar esse medicamento. Sim. Então, ali ela fez um laudo bem específico. E você fez em clínica de infusão? Fiz em clínica de infusão. E hoje eu faço um outro tratamento, né? Aquele medicamento natalizumab, eu só podia usar por 2 anos. Porque existe um vírus JC, que eu acho que a maioria das pessoas tem. Ele não é um vírus mortal, nem nada do tipo. Mas para quem faz esse tratamento com o natalizumab,
a gente corre o risco de desenvolver LEMP, uma doença que se chama LEMP, que é uma doença que, infelizmente, é fatal. Então, para pacientes com esclerose múltipla que faz uso do natalizumab, a gente só pode usar até 2 anos. Entendi. Então, passaram-se esses 2 anos, Teve que trocar. eu tive que trocar. E aí, eu fui pro ocrelizumab, que é o medicamento que eu tô usando ele, que é o Ocrevus. Mas também tem esse que eu tô usando hoje. E o ocrelizumab, ela me passou porque eu já tenho uma tendência para progressão. E o natalizumab, ele é destinado para primária progressiva, para um tipo de esclerose múltipla. Então, por esse motivo, ela passou esse tratamento. Mas é uma conversa ali, médico e paciente, qual o tratamento que é melhor. Uma adequação, né? Qual o tratamento que você pode usar ali. E foi bem difícil também, porque no primeiro momento... Foi negado. Foi negado. Então, assim, o que eu queria conversar com você e te mostrar, assim, também trazer aqui para vocês, é o seguinte: hoje, na saúde suplementar, para os planos de saúde, a grande discussão que existe não é mais o rol da ANS, não é mais a lista da ANS. Isso aí está superado, a gente já sabe que é exemplificativo, né? A gente demonstrando o risco, demonstrando que o que está ali no rol é insuficiente, demonstrando a eficácia, com pelo menos um artigo científico, a gente consegue a cobertura. Isso aí está superado. E as pessoas acharam, né, naquela época, quando a gente teve lá rol taxativo mata, que teve todo aquele movimento, até você participou, né, porque foi um movimento, uma comoção na internet, as pessoas acharam que existiria uma porteira aberta e todas as coberturas seriam, né, permitidas pelos planos de saúde. É óbvio que não, gente. A gente está falando de um mercado, a gente está falando de empresas que visam lucro natural, né? E isso aí, eu fiquei com a antena ligada, porque eu falei, alguma outra questão vai ser abordada para não haver a cobertura mais de determinados medicamentos. E existe uma letra de lei que fala sobre os medicamentos de uso domiciliar. E aí que entra o pulo do gato nos tratamentos para esclerose múltipla. Por quê? Por que eu perguntei sobre a clínica de infusão? Porque essas clínicas, você vai para uma clínica para fazer, para administração do medicamento. Então, ela é totalmente plausível de você pedir uma cobertura, porque não estamos falando de medicamento de uso domiciliar. Então, assim, não tendo esse medicamento no rol da ANS e sendo ele um tratamento feito em clínica de infusão, o direito do paciente com esclerose múltipla, ele tem muita plausibilidade. Então, assim, uma negativa no judiciário, ela não é razoável para esse tipo de situação, porque a gente não está falando de um medicamento de uso domiciliar. Hoje, no mundo dos diabetes, por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande, porque a bomba de insulina, por exemplo, não é medicamento, é dispositivo médico. Sim. Mas os planos negam dizendo que é um medicamento de uso domiciliar. A insulina pode até ser, mas a bomba não é. Então, é uma briga também que não está sanada, né? Então, assim, para a esclerose, é totalmente plausível. Agora, assim, totalmente. O SUS, né? Vamos falar do SUS, então, né? A saúde pública. A gente tem aí medicamentos orais, né, que não são ministrados em clínicas, que alguns estão na lista do SUS. Sim. E aí que está o problema, que hoje eu vejo assim nas ações contra ente público, né, contra o SUS, né, Estado, município, União Federal. Por quê? Você tem que comprovar que você já utilizou todas as alternativas que o SUS fornece, para você poder depois ir para a alternativa que você quer e você judicializar a questão. Exato. Então, assim, são 3 requisitos. O requisito é você demonstrar que você não tem condição financeira de arcar com o tratamento, que eu acho que isso aí é muito objetivo, ou você tem ou você não tem, você prova, né, ou não. O outro ponto é estar registrado na Anvisa, que eu também acho que é muito objetivo também, ou está ou não está. E aí eu acho que a maior dor dos processos contra ente público é essa. Sim. É você demonstrar que você já utilizou tudo. Sim. E aí, veja bem, né? A sua médica olha pra você e diz assim, isso aqui não vai te fazer bem. E aí você tem que virar um hamster de laboratório. Exato. Você vai ter que usar, se ferrar, com perdão do termo, para depois você provar que você já usou. É razoável isso, gente? É minha briga. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Passa. Porque eu digo, gente... Você resumiu tudo. Entende? É exatamente o que a gente passa. Me chama para os seus eventos. Pode deixar, eu vou te chamar. Todo mundo precisa ouvir isso, gente. Porque é isso, entende? Aí que está a principal dor, Exato. Carol. Entende? Você não é uma hamster. Não sou. Eu não preciso aplicar em você um medicamento para você entender, o médico que te acompanha, obviamente, especialista, eu não sou médico, sou advogada,
dizer pra você que não serve pra você, minha querida. Então, E isso aí aí não é razoável. E entra Entende? também na questão que eu te falei, médico-paciente. Totalmente. Porque tem médico que vai falar, tá bom, então você vai tomar esse. Sendo que esse não serve pra você. Entende? E tem muito médico que faz isso. É. Pra não ter a dor de cabeça, Sim. de recorrer pra medicamento do paciente, ficar lá enchendo o isso. saco, digamos assim. Dá um que cala a boca, né? infelizmente- tá bom, usa esse, vai usando esse. E tem gente que E fala esse que não tempo é serve. dinheiro, né? E nesse caso, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. É vida. Tempo é dano irreversível pro Exato, paciente. é qualidade né? É de qualidade de vida. vida. Sequela irreversível. Sequela irreversível. Porque a gente fala de dignidade, né? É dignidade. Parece uma coisa utópica, mas não é, gente. Não é. Você ter acesso ao medicamento é dignidade. Você ter mínimo. acesso ao mínimo É o é mínimo. dignidade. Exato. Né? Então, assim... E falando do SUS também. Que isso! Por favor, por E favor. tenho Uau. dito. E voltando Mas é ao isso, SUS não é? também, como você citou, Sim. é importante a gente enaltecer o SUS. Muito, óbvio. sim. Eu defendo o SUS, porque, como eu falei lá no começo, o Brasil tá um pouco à frente. Eu acho que o Brasil tá um pouco à frente nessa questão do SUS, porque lá Muito. fora não tem SUS. Muito, Gente, eu muito, acabei de muito. voltar do Chile. Pergunta se olha tem aí. saúde pública lá. Você Não, tem que terrível. gastar uma nota. Você tem que ser Terrível. rico pra você Uma- conseguir ter saúde. É. em Um dos outros guias países. falou, pra eu cuidar de uma espinha inflamada, gastei o que é equivalente a 3 mil reais. Olha Meu isso. Deus, é Olha uma isso. espinha, gente. Uma Então, espinha. assim, Louco. é importante, né, enaltecer, mas é importante também falar que a gente precisa de recursos no SUS, Sim. porque os remédios, a maioria está em falta. Sim. Então, ainda assim, a gente não tem acesso. É Em verdade. último caso, a gente recorre ao advogado. A gente É. não venha com esse discurso, viva o SUS que é gratuito, não é gratuito porque paguem. Cara, mas existe, gente. Existe, Existe. Existe, Tá, olha a e realidade. assim, aí hoje existe uma crítica muito grande à judicialização da saúde. Mas assim, gente, se não houvesse corrupção, se houvesse uma administração correta da verba pública destinada à Exato. saúde, talvez a judicialização desceria. Concordo. Porque nos países de primeiro mundo, onde a gente encontra, né, um destino correto, né, para o orçamento público, Sim. você pesquisa para você ver a judicialização nesses países. Pesquisa para você ver como que é a taxa de conciliação no judiciário desses países. Porque o advogado ele não atua só judicialmente, ele atua também extrajudicialmente. Então a gente também atua fazendo conciliação, acordos. E aí critica-se a judicialização da saúde quando a corrupção está comendo solta. E quem que sofre? É a ponta. É a gente que É está a na gente. ponta. Os É a pacientes. gente que usa, né, a saúde, é a gente que está ali, não é isso? Exato. Poderia Exatamente. funcionar muito melhor se não fosse todo esse embrólio aí. Eu falo que é iniquidade. Isso é iniquidade. É. As pessoas estão cada vez mais frias e elas estão olhando para os seus interesses. O egoísmo cresce, né? Que, infelizmente, E está é longe de isso. acabar, né? Tá longe de Exato. acabar. Está longe de acabar. Por isso que vocês não podem se calar, né? Tem que Jamais. seguir essa luta aí. né? E aí, falando em números, né, e nesses desafios, existe um mapeamento de quantos pacientes com esclerose tem hoje no Brasil e no Você mundo? falou em doença rara, né? Cerca É de classificado 40 como mil- raro? É classificado como Ah, raro. entendi. Cerca de 40 mil brasileiros hoje vivem. Não é pouca gente. Se for Pouca pensar gente, né, se for ver. se for pensar Sim. no Se universo, for né? pensar em 7 bilhões, Nosso país né? que é, né, continental. Há uma, por exemplo, É. a gente fala que tem 20 milhões de pessoas 20 milhões de brasileiros com diabetes. 20 mas- milhões o número? Mas assim, eu acho que nem na metade sabe ou se cuida. Então, não sei se esses 40 mil de fato 40 mil, é isso também, é a mesma coisa. tá nessa também, a mesma coisa. Efetividade em tratamento não chega. Não chega para nos todos. 40, não tá. chega para todos, infelizmente. E esse número é pós-pandemia. Então, após a pandemia, foi se diagnosticado muito mais pessoas com esclerose múltipla. Então, porque o fator estresse contou muito, Contou né? Você muito, falou. por isso que eu falei Entendi, que é um gatilho, o estresse. Sim. Então, após a pandemia, além disso também, né, informação, pesquisa Sim, que ajuda, né, é. no diagnóstico precoce. Então, Sim. eu acho que isso Rede também está social. crescendo. Rede Muito, social, com certeza. né? É. Acho que tudo isso contribui para Sim, um tem muita diagnóstico relevância, precoce. gente. A gente falar sobre os sinais do nosso corpo, como eu falei, a gente sempre ignora. Eu acho que fica aqui o alerta para todo mundo sobre os sinais sutis que o nosso corpo dá, para a gente O não corpo dá ignorar. sinais. Não ignore, né? Formigamento, tá com a visão ruim, cansaço excessivo, né? Como a fadiga, que eu sempre associava ao sedentarismo. E não era sedentarismo, não era preguiça. Era fadiga crônica já associada à esclerose múltipla. Olha aí. Então, Carol, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Depois que eu descobri o diabetes, eu descobri que eu poderia fazer muitas coisas,
E foi muito bom. E também entendi que algumas coisas eu precisaria mais de responsabilidade ou evitar. Dá um exemplo sutil. Eu amo caldo de cana, mas se nesses 10 anos eu tomei 3 vezes um copo de caldo de cana, foi muito, porque dá um trabalho danado. Como é que é o esquema? O esquema é toma caldo de cana e toma insulina. É né? na cara, né? É isso aí, porque Insulina na ideia. é igual o Ferrari, de 0 a 100 em Né? segundo. Imagino, porque é muito açúcar. É de 100 a 400, é muita carga. É uma loucura. E aí vem essa questão, é uma doideira. Então eu Imagino. particularmente evito, Imagino. apesar de gostar Na verdade, eu muito. nunca tinha pensado nisso. Porque caldo de cana é uma maluquinha. Dessas açúcar 3 puro, né? vezes, açúcar uma puro. foi junto com o Dr. Rodrigo, que ele me acompanhou, falou, hoje você vai Rodrigo é tomar, o endócrino é dele. meu médico. E aí a gente deu super certo, enfim, a gente fez ali, até gravou, registrou isso. Muito legal. Que é assim, ó, com ele aqui deu certo, funcionou, ok, mas muito então bom. não dá pra tomar caldo de cana sempre do Dr. Rodrigo. Né? Então, Não dá pra chamar ele toda vez. mas aí eu quero saber o que você descobriu que era capaz e o que a Carol, se tem alguma coisa, ela não pode mais. Acho que não poder não existe. A gente pode, sim, mas muitas vezes de forma adaptada, né? Fazer alguma coisa. Talvez, como você citou, alimentação, né? Alimentos inflamatórios, carne, né? Porque isso também inflama o corpo e o que está nos atacando é o nosso próprio corpo. Então, o seu corpo está inflamado, então evitar alimento inflamatório, tabagismo. Bebida Cigarro. alcoólica? Bebida alcoólica a gente pode moderadamente, mas também pode ser um fator aí para surtos, para sintomas. Então, até a minha médica fala, às vezes você toma e fica tonta, e você fala, será que eu tô tonta, que é um sintoma aqui? Ou É perigoso, né? Porque você pode confundir. Exato, É, então não é ela falou prudente. que é um risco. Então, a ideia é não beber. O legal é não tomar nada. Mas, assim, alguns médicos já dão esse espaçamento, entre aspas, para que, né, a gente não fique tão privado, né? Até porque não é uma coisa que afeta diretamente a esclerose. Mas, sim, pode trazer esses gatilhos Tem para possíveis surtos. Dos vídeos que as pessoas realmente elas querem ir no íntimo e assim, tá com seu companheiro aqui e perguntar, e relação sexual, quem tem esclerose, você falou do cansaço, pode? Aí você muda fez um alguma coisa? vídeo. Muda. Muda. E é importante esse vídeo. Ela fez um vídeo pra falar É, uma vez por ah, todas legal, sobre fala isso. disso, fala disso. É importante falar. Perda de libido. Né? É um dos sintomas assim mais comuns da esclerose múltipla. Né? Não é um sintoma associado a surto, ele não é surto, mas é um sintoma que vem junto ali com o seu organismo. Então, tanto para homem quanto para mulher, a gente sofre muito com isso. Né? É zero, totalmente zero. Então, existe ali uma coisa que você tem que trabalhar com o seu parceiro, que você tem que conversar, né? Aí já fazer terapia de casal é importante também, conversar com sua médica, né? E principalmente com a pessoa que está com você. Com certeza. Porque existem muitos casos de separação, principalmente quando a mulher é diagnosticada, infelizmente. Quando o homem é diagnosticado, a mulher tende a estar ali. Mas, porque eu já vi vários casos, já conversei com pessoas, imagino. e a grande maioria, as mulheres são deixadas de lado. Né? E é importante entender, pelo menos, esse primeiro processo. Para a gente buscar ajuda, existe fisioterapia pélvica que ajuda. Não tem um medicamento assim específico, não tem, não que eu conheça, Muito assim, para do mulher apoio falando, e né? a Não pro cumplicidade do casal, né? Exato, porque infelizmente afeta, né? Além da fadiga que até, né, a fadiga envolve tudo que envolve muito esforço, né? Não vamos mentir, envolve um pouco, tem ali um esforço, então isso também afeta. Às vezes a sua perna tá fraca, o seu corpo tá fraco, porque afeta a mobilidade, enfim, a força. Né? Eu perdi um pouco da força do lado direito. Sim. Então, vale ali do casal conversar, com certeza, ver outras coisas diferentes. Diálogo então, eu acho sempre, que é importante. É um tabu ainda, né? Muita gente não fala sobre isso, não gosta de falar, mas é importante falar. Lógico. Porque isso faz parte da nossa vida. E a esclerose afeta a nossa vida de forma saúde, geral. né? Tanto esclerose quanto diabetes afeta a nossa vida de forma significativa. Então, é importante falar sobre isso também. Com certeza. Então, eu acho que a conversa, o diálogo, buscar ajuda psicológica, né? Buscar ali a fisioterapia, como eu falei. E até complementando, não sobre essa questão sexual, mas você falou se tem alguma coisa também, e tem uma coisa que eu preciso fazer e que eu não posso mais parar de fazer, que é a atividade física. Tá. E você principalmente faz o quê hoje eu faço fisioterapia neurológica, principalmente fisioterapia.
E eu fazia pilates. Como que é fisioterapia neurológica? São exercícios, não tem nada a ver, as pessoas acham que é algo já... São exercícios, só que esses exercícios trabalham a parte do cérebro, a parte cognitiva. Deve ser questão, uma leitura, alguma coisa que você... Eu fiquei pensando nisso. Assim. Não, nada a ver. Atividade mesmo. Atividade mesmo? Pegar pezinho, Olha, fazer... nunca imaginei. Eu falei, só que vai ler isso alguma tudo... coisa. Que mexe aqui. Não, nada a ver. Eu achei que fosse É atividade mesmo, física. Legal. Só que tudo isso acaba ajudando ali a parte cerebral, a parte cognitiva também. E então, o fisioterapeuta tem algum especializado nessa área? Tem. Ai, que legal. Tem o fisioterapeuta neurológico mesmo. Que bacana, e eu faço com a conhecia. fisioterapeuta neurológica, Camila, minha físio. Que legal. Eu faço com a fisioterapia neurológica e isso me ajuda muito na minha mobilidade, até na parte da memória, cognição, porque infelizmente, como eu disse, afeta, né, a parte ali da memória. Às vezes o raciocínio não consegue acompanhar a fala. Já aconteceu isso comigo várias vezes. Seu plano de saúde cobre essa fisioneurológica? Cobre. Legal. Sessões ilimitadas? Não. Quantas? Tem 10 sessões por mês. E você precisa de então, quantas? Eu preciso pro resto da minha vida. Não, digo, por mês você precisa de quantas? Por mês eu preciso pelo menos uma vez por semana. Legal. Então dá. Então dá, legal. Então eu consigo me manter. Entendi. Mas além disso, eu preciso estar em movimento de outras formas. Academia sempre acompanhada, eu não posso fazer academia sozinha. Então também tem algo que eu não... Eu posso fazer academia, porém acompanhada. Porque eu sozinha vou acabar me lesionando. Acho que qualquer pessoa, mas principalmente a gente... Independente. Principalmente a gente que já tem, né, uma questão ali. Então a gente precisa... Dúvida, não tem nem comparação. Né? Então a gente precisa manter o corpo em movimento, senão, infelizmente, ele vai parando aos poucos, porque é uma doença progressiva. Antes da gente ir para a próxima etapa aí do nosso bate-papo, queria entender também se dentro do que pode, você falou que tudo é possível, mas a maternidade também cabe nesse desafio desse crônico? A maternidade cabe com exceções, porque o que prejudica a maternidade num paciente com esclerose múltipla não é a doença em si, mas o tratamento. O tratamento é muito forte. Então, o tratamento pode afetar tanto a mãe quanto o bebê. Teria que suspender pelo período da gestação. Então, aí a gente já tem um risco, porque se você tem que suspender o tratamento, você corre o risco de ter surtos. Então, é um processo delicado. Alguns medicamentos já podem ser usados durante a gestação, tá? Então, é importante falar também que não são todos. Mas, assim, dependendo do medicamento que a paciente está usando, ela vai ter que parar, vai ter que conversar, tem que ser programado muito antes. E não é parar hoje e engravidar amanhã. É um processo, são meses ali conversando. Então, você tem que se programar com sua médica. Então, assim, é possível. A gente pode engravidar, mas tem essa questão. Entendi. Então, eu, particularmente... Não é uma coisa que eu já anulei da minha vida. Não tem vontade. Eu não tenho vontade. De gerar, né? De gerar por conta dos riscos e por conta da minha vivência com a esclerose. Mas você tem vontade de ser mãe? Eu já tive, mas não é um sonho. Então, assim, entendi. pra mim, particularmente, nunca foi um sonho. Nunca sonhei em ser mãe. Nunca foi. Entendi. Eu gosto de criança, adoro meus sobrinhos maravilhosos. Mas eu nunca tive esse sonho. E agora, com essa dificuldade maior... Esses riscos, aí que eu bati o martelo e falei, não... Porque uma você coisa pode que eu ser mãe já... de outras formas, né? Por isso que eu perguntei se você tem vontade de ser mãe, não de gerar um filho, entendeu? Talvez de outras formas a gente tá pensando. Muito bom, muito bom. Adoção, uma possibilidade, talvez. Maravilhoso. Sim, com certeza. Então, Legítima demais. Então, pode ser, mas não, assim, não é um sonho, mas... E tá tudo bem, né, gente? E tá tudo bem também, Cada um né, tem a gente? sua jornada, né? Exatamente. Não é uma obrigatoriedade toda mulher ser mãe, A gente tem esse peso, você vê que a gente fica até com receio. Até eu fiquei com receio de falar que eu não quero ser mãe. Imagina, tá doida. Porque parece que você tá cometendo um crime, assim. E até o receio da gente fazer essa pergunta. Eu pergunto porque... Não, mas eu pergunto não devia ser assim, Não, né? eu pergunto com muita naturalidade. Porque assim, eu não gerei filho na barriga, mas eu sou mãe. Eu sou mãe socioafetiva. Eu tenho uma filha que tem meu sobrenome. Então, assim, ela é minha filha registrada. Meu amor da minha vida. Então, assim, eu não gerei na barriga, mas eu sou mãe. Então, assim, por isso que eu perguntei. Eu sou mãe de pet também. Maricota. Não, minha filha é parecidíssima comigo. Muita coisa. Incrível. E eu sou mãe de Por pet, isso que eu né, gente? perguntei. É importante falar também. Mãe de pet. Muito bom. E aí, falando, né, de
projetos, falando de vida, mas eu quero agora falar do seu, entrar no assunto Minha Voz Importa. Ai, quero saber. Fala tudo desse teu projeto e Lindo. o espaço é seu. Isso. Vamos lá. Junto com o propósito de falar, né, que eu falei que falar me salvou, veio outras vontades, né, de levar essa voz para além das redes sociais. Então, eu falei, não dá pra gente só ficar aqui na internet. Eu tinha muito isso no meu coração, de ir pra rua mesmo, essa veia ativista de falar e de abraçar e de conhecer gente. Então, antes do Minha Voz Importa, eu criei também o projeto Em Alta Voz, lá atrás, em 2021, ou em 2022, desculpa, um ano depois de estar falando. Então, assim, foi super recente, uma coisa atrás da outra. Criamos, eu com mais pessoas também criamos o Em Alta Voz. A gente reuniu ali, em média, 180 pessoas na Paulista. Que legal. No meio da Avenida Paulista, foi uma coisa, assim, muito rápida. Eu falei, gente, vamos se encontrar. Inicialmente era só um encontro pra gente conversar e se conhecer. Mas acabou virando algo muito maior. Uhum. E aí, infelizmente, o Em Alta Voz não foi adiante. Eu falei, cara, eu preciso continuar. E como que era? Como que foi esse encontro? O que consistia, assim? Então, foram alguns médicos, foram neurologistas falar, a gente saiu chamando todo mundo na internet, no Instagram mesmo, e aí foram várias pessoas. Além disso, fizemos mais encontros também para o Agosto Laranja, né, que é o mês de conscientização da esclerose. E fizemos outros encontros, aí a gente já fez num local maior, no auditório, né, tiveram, acho que 3 encontros em Alta Voz, que eram eventos, assim, com palestras, com neurologista, com fisioterapeuta, com nutricionista. E conseguiu apoio para realizar isso? Muito difícil, mas existem associações, esclerose múltipla, é muito importante falar, que nos ajudam muito. Imagino. Né? Existe a ABEM, Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e existe a AME também, que é outra associação que ajuda muito, né, pacientes com esclerose. Então, a gente foi lá pedir apoio das associações, enfim, das farmas, de quem poderia nos ajudar ali, empresários que poderiam estar nos ajudando. Não tivemos tanto apoio, tivemos mais apoio das associações, né? Mas não tivemos tanto apoio, assim, de forma geral. Mas a gente foi na cara e na coragem e a gente conseguiu fazer. E aí, o Em Alta Voz não foi adiante, falei, eu preciso continuar. E aí, em fevereiro, que é o mês das doenças raras, fevereiro, dia 28 de fevereiro, nasceu o Minha Voz Importa. Cara, que bacana. Que, assim, nossa, eu falo que nasceu da dor, porque dentro desse contexto que a gente falou de ser julgado, porque além de ser julgado por outras pessoas, por haters na internet, também tem aquela, não sei se você tem, mas tem aquela perseguição entre pessoas que convivem com o mesmo que você. Existe que isso. loucura, né, gente? Existe isso também. Pessoas que criticam quem tá fazendo e falam que a gente tá fazendo pra se aparecer. Meu Deus, vamos se unir, galera. Infelizmente, existe tá lutando uma pela disputa mesma de coisa. ego e vaidade. É triste essa isso, né? palavra, disputa Todo de mundo é ego. legal na internet, mas os bastidores é E triste. bem é o que eu terrível. falo, não é porque você foi diagnosticado com uma doença que você é santo. Ninguém é santo. Não. É A isso. gente não é. Todo mundo tem a laminha, né? Todo mundo tem. Aquela Então eu tava laminha. muito, né, assim, chateada mesmo com essa questão de, nesse lugar de, assim, parece que quando você quer fazer muito, você é atingido, né? As pessoas, quando você se sobressai, de certa forma. É o prego, né? Que você fica é do lado o de alvo, fora. Ele e toma as pessoas- martelada. Então era mais ou menos esse sentimento. Eu falei, não, mas eu vou continuar, não vou deixar isso me parar, não. Pode deixar o pessoal falar que é pra se aparecer, que é pra Muito não sei o bom. quê. Isso aí. Continuei, e aí nasceu em fevereiro. A princípio, em campanhas, fazendo vídeos, a gente começou a pedir pra galera que tem não só esclerose múltipla, mas outras doenças também. Chamei o Pablo Legal. também pra falar, ele também deu o depoimento dele lá na página. Bacana. E a princípio era só pra compartilhar histórias lá mesmo, no Instagram, enfim. Mas eu falei, cara, eu quero mais, eu quero tirar isso do papel, assim como foi lá atrás com Em Alta Voz. E a gente falou, vamos fazer um encontro, Agosto Laranja? Vamos. E aí a gente conseguiu organizar tudo, eu junto com a Maica, que é daqui do Rio. Inclusive, eu estou na casa dela. Então, junto com a Maica, né? Maica Loss, que também tem esclerose múltipla, também é ativista, também fala de esclerose, né? Também é influencer da saúde. Juntamos as nossas forças e fomos atrás. A gente conseguiu alguns apoios de muitos parceiros, das associações também. E a gente conseguiu fazer esse evento, né? Eu não digo nem que é um encontro, porque eu acho que encontro é muito pequeno, assim, pra grandiosidade que a gente conseguiu fazer com esse projeto. Muito bacana. Porque a gente conseguiu fazer um evento em São Paulo, com neurologista,
com fisioterapeuta, e pacientes contando as suas histórias. E vamos fazer um aqui no Rio, agora no mês de agosto. Então, incrível, assim, é um sonho que está saindo do papel e que eu quero levar adiante também com outras doenças crônicas. A gente não quer ficar só na esclerose, a gente quer unir forças. Muito bom. Com outros pacientes, para a gente conseguir fazer esses eventos, porque tudo isso é também sobre política pública. Com certeza. É também não sobre tenha dúvida. conscientização, é também sobre informação. Muito. Não é só um encontro ali, os pacientes, a gente está fazendo a diferença de alguma forma ali nesse trabalho. Então, a Sem gente dúvida. quer levar isso. A intenção é levar a voz, né? Minha voz importa, então a minha causa importa. Então, eu quero levar isso adiante para além das redes sociais. Então, esse é o propósito do Minha Voz Importa, que é dar Muito voz bacana. a essas doenças que são silenciadas todos os dias. E aí, aproveitando não só para esse movimento ganhar cada vez mais força e voz, mas para que mais pessoas conheçam, como é que é o ponto de contato com você, Carol, para com Minha Voz Importa? Como é que funciona isso? Site, rede social? Não temos um site ainda, mas pretendemos. É importante falar que não somos associação, nós somos um projeto independente, né? A gente pretende profissionalizar isso futuramente, mas somos um projeto independente de pacientes. Então, um ponto ali de acesso a nós é no meu Instagram, a Carolina Rocha G. Vou falar aqui. Isso. A Carolina Rocha G, ó, vai aparecer aqui embaixo. E Minha Voz Importa, _ no final. E tem o Instagram da Maica também, Maica Lois, com K. E a gente está lá falando sobre conscientizando e trazendo as pessoas também, né? Então, quem quiser ajudar aí o nosso projeto, quem quiser vir junto para conscientizar, para dar voz às doenças crônicas e raras, a Carolina Rocha G no Instagram, Maica Lois, Minha Voz Importa, que é a nossa página oficial, Minha Voz Importa, _ no final. E futuramente a gente quer ter site também, mas a princípio é o nosso meio aí principal de acesso de Mas é um bom canal, né? O comunicação. Instagram entrega bem. Pode chamar a gente lá no direct, que a gente responde. Muito Que bom. ele possa reverberar, ecoar para mais pessoas. Ai, né? amém, obrigada. E Vai. temos o e-mail também. Vai. Vou falar do e-mail minhavozimporta@gmail.com. É importante legal. falar, minhavozimporta@gmail.com. Que tem gente que não usa Instagram, né? Quiser mandar lá no e-mail e é isso. Eu tô muito feliz mesmo com esse projeto, porque mesmo sendo um projeto novo, a gente já conseguiu chegar a 2 estados. Então, assim, muito legal. a gente acredita que vai Maravilhoso. crescer muito e trazer mais Não pessoas. Se tenho quiser vir o dúvida. Pablo também. Não tenho dúvida. Muito bom. Muito E bom agradeço mesmo. aqui o espaço, a oportunidade por estar falando. do Minha Maravilhoso. Voz A Importa gente que também. tá imensamente feliz em eu poder conhecer ainda mais a sua história, Carol, me aprofundar aqui em toda a sua jornada, que vai realmente ilustra bem, é muito além do crônico. A gente que está muito honrado aqui e entendendo que iniciativas como essa, não só a sua, enfim, várias outras que aqui a gente já recebeu, possam realmente se fortalecer. Quando a gente fala de saúde, eu vou trazer aquilo lá do começo. Não é por status, não é por fama, não é por glamour, não é por like. É para que a gente realmente não só represente a gente que convive, sente na pele os desafios de uma doença crônica, mas que mais pessoas possam entender, nos respeitar e aceitar o que está enfrentando, o que está começando. E aí não é só quem tem a doença, é amigos, familiares, rede de apoio, né? E a gente possa entender e dar acesso não só à informação, mas ao tratamento correto. Sem dúvida. E assim, uma coisa que eu vejo, né, nessa minha jornada de direito da saúde, atendendo muitos pacientes nesses anos todos, é que as pessoas, quando têm o diagnóstico, elas perguntam muito por que eu, né? Por quê? Por quê? Eu me fiz essa pergunta. Muito, né? Mas aí, com o além do crônico, e já tem um tempo que eu venho observando isso, assim, eu vejo que as pessoas que viraram a chave, elas tiraram o porquê e elas começaram a perguntar pra quê. É isso. E elas mudaram a pergunta. E elas pararam de perguntar por quê. E elas começaram a se perguntar pra quê. E aí foi a virada de chave aqui, foi a virada de chave ali. E foi a virada de chave em vários pacientes e várias pessoas que têm doenças crônicas que já passaram aqui por essa mesa. Então, isso que faz a diferença. É isso que dá voz e que edifica o resto do mundo.
Entendeu? Exato. Então, é o que você fez. E eu tô muito feliz de ter conhecido você. Eu tô Né, feliz Pablo? demais. Mas a gente não termina assim, né? Sempre Não, tem a desse jeito pergunta não. pra câmera É isso aí. principal ali. Ai, meu Deus. que A é- lente da verdade. Socorro. E reforçando realmente esse nosso agradecimento e falando para você que acompanhou até o fim aqui, para continuar seguindo, comentando, compartilhando para amigos e familiares. É. Vocês entendem aqui qual é a essência, né? Falar da doença, falar dessa jornada. Por isso que a gente sempre termina perguntando para quem a gente traz aqui para esse bate-papo. Carol, o que é uma vida além do crônico? Meu Deus, que pergunta difícil. Uma vida além do crônico é uma vida de propósitos, é uma vida que você se encontra. Eu digo que após o diagnóstico, eu me encontrei. Eu me vi uma nova Carol, eu me vi uma nova pessoa. E eu posso dizer hoje que eu sou uma pessoa muito mais feliz com o propósito que eu tenho hoje do que a vida que eu tinha lá atrás, sem esclerose múltipla. Né? Eu não sei se isso pode soar mal, mas eu me encontrei. Eu encontrei uma Carol que estava escondida aqui. Então, a vida além do crônico, ela é uma vida feliz, apesar do crônico, apesar de a gente conviver com algo crônico. Uma vida de realizações, uma vida que você pode viver coisas inimagináveis que talvez sem aquilo, né, sem aquele diagnóstico, você não viveria. Hoje eu vivo muitas coisas que eu não imaginei. Eu já estive em lugares, estou em lugares inimagináveis e que talvez eu não alcançaria, né, antes da esclerose. Então, eu costumo dizer que depois da esclerose eu me encontrei. E eu não sou a esclerose múltipla, eu sou muito além. Então, eu sou a Carol sonhadora, aquariana, ativista, fora da caixa, que gosta de falar e que um dia falou que ia mudar o mundo e hoje eu estou conseguindo mudar o meu mundo. E eu vou lutar por isso. E eu acho que é isso. A vida além do crônico, ela é uma vida de propósitos. Que coisa mais linda! Obrigada. Pergunta Obrigada, difícil, gente. imagina se fosse fácil, hein, Obrigada, querida? gente. Dissertou Imagina brilhantemente. se fosse fácil. Nossa. Maravilhosa, Obrigada. maravilhosa. Amei. Obrigada. Eu que amei estar aqui. Obrigada, gente. Muito bom, sério. muito E bom. sendo assim, com esse sentimento de gratidão e fala assim, qual foi o melhor episódio? Cara, Não sei, gente. É difícil. É difícil. Isso. Então a gente realmente quer não só da minha voz importa, não só eu e a Beth, não só a doutora Natália, mas que esse além do crônico, essas histórias incríveis possam chegar aí a você que está precisando ouvir a Carol, por exemplo, hoje, e entender que é possível seguir em frente. Isso aí, que possa reverberar e transbordar para outras pessoas que talvez você conheça e que estejam precisando ouvir essa mensagem tão preciosa e tão valiosa que foi pra gente, né, Pablito? Com toda certeza. E um É brinde isso. à vida. A caneca é presente, tá? Ai, obrigada. Que lindo. Obrigada. Saúde pra você, Saúde. querida. Tudo Pra de bom. nós. Tchau, Vou dar um tchau. tchauzinho ali, ó. Tchau, Obrigada, tchau. gente. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.